Olá, meus amigos. Hoje farei aqui algumas considerações sobre essa postagem que fiz ontem a respeito do julgamento do STJ, divulgado no informativo 659, sobre a prescritibilidade de determinados crimes, chamados de crimes internacionais, pelo direito interno brasileiro. Bom, o que decidiu o STJ? O STJ decidiu que os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade, também chamados de crimes de lesa humanidade, eles no Brasil, eles não podem ser considerados imprescritíveis porque o Brasil não ratificou a Convenção da ONU sobre a imprescritibilidade de crimes de guerra e sobre crimes contra a humanidade. Então, por essa razão, ausente uma lei em sentido formal no direito brasileiro sobre a imprescritibilidade desses crimes, eles devem naturalmente ser interpretados como crimes prescritíveis. É bom lembrar para vocês que no direito interno, a nossa Constituição da República prevê apenas dois crimes imprescritíveis. São o crime de racismo e o crime de ação de grupos militares, de grupos armados, melhor dizendo, civis ou militares, contra o Estado Democrático de Direito. Todos os demais crimes, eles são tidos como os crimes prescritíveis. É bom lembrar, no entanto, que a doutrina e a jurisprudência dos tribunais internacionais de direitos humanos, como por exemplo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, consideram alguns crimes, esses crimes chamados jus cogens, que vilipendiam determinados valores internacionalmente reconhecidos pela sociedade ocidental, principalmente, como crimes imprescritíveis. Então, dentre eles estão os crimes internacionais, que nada mais são do que o crime de agressão, os crimes contra a humanidade, os crimes de genocídio e os crimes de guerra. Portanto, para a jurisprudência desses tribunais internacionais e para uma boa parte da doutrina de direitos humanos, existiria aí um monismo do sistema jurídico, de modo que algumas normas incriminadoras desses crimes não precisariam de ratificação pelo Estado, não precisariam de uma lei em sentido formal para serem aplicadas. Isso porque, por serem normas jus cogens que devem ser aplicadas pelos Estados, eles traduzem costumes internacionais, de modo que, como eu falei, devem ser internalizadas independentemente de lei em sentido formal. Mas como nós vimos no entendimento do STJ, seguindo também o entendimento do STF, não é ainda nesse sentido. As duas cortes superiores, elas mantêm um entendimento mais conservador, adotando um modelo dualista do nosso sistema jurídico internacional e do sistema jurídico interno, de modo que, como o Brasil não ratificou a Convenção da ONU sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade, esses crimes eles são prescritíveis. Então, o fato de ser uma norma jus cogens, por si só, para o entendimento das cortes superiores, não tornam esses crimes imprescritíveis, dada a ausência de lei em sentido formal no direito interno. E eles ratificaram, então, que, com base nessa interpretação das normas constitucionais, deve-se dar uma predileção à garantia da legalidade, da previsibilidade, da segurança jurídica e da irretroatividade da lei penal. Portanto, amigos, em concursos públicos, principalmente em provas de defensoria pública, é bom que vocês revelem esse conhecimento dos tribunais, do STJ, do STF, mas adotem uma posição mais de vanguarda em relação a isso, dando predileção à posição da própria jurisprudência internacional e da própria doutrina de direitos humanos, que defendem a aplicabilidade imediata dessas normas jus cogens, independentemente de ratificação do Estado, ok? Então essa é a dica de hoje, um grande abraço.